Pino, e esse içamento é o segundo içamento dessa proporção na América Latina e o primeiro içamento de uma cobertura dessa maneira, com macacos hidráulicos no Brasil. Para esse içamento a gente utilizou 36 macacos, sendo que 28 deles têm capacidade de 120 toneladas e 8 com 220 toneladas de capacidade. E eles são operados naquela sala de controle, um container que a gente tem ali, que é operado pelo pessoal da Suíça. Bom, após esse içamento que terminou agora, a gente tem a montagem dos arcos e treliças, que são as peças pintadas ali de branco no campo. A gente ainda tem cerca de 240 peças para montar. A gente já tem alguns arcos instalados aqui, e a ponta da treliça, vocês podem ver aqui entre um anel de tração e o outro. E após a instalação de arcos e treliças, a gente começa a instalar a membrana. A membrana, vocês estão na mão de vocês aí, e podem ver alguns estão com a membrana bem branquinha e outros com ela amarronzada. Quem tiver com ela amarronzada pode fazer o teste aí depois. E se você colocar do lado de fora de sua casa, na exposição do sol, ela em cerca de 2 a 3 semanas vai ficar branca. Então, inicialmente, a gente vai instalar a membrana, ela com o aspecto um pouco amarronzado, e ela com 2 a 3 semanas fica completamente branca. A membrana, a gente pode ver lá no fundo, alguns caixotes aqui na laje lá no sul, onde fica a abertura do arco. Ali são os caixotes da membrana. Então ela vem dobrada, a gente coloca em cima do anel de compressão para posteriormente a gente estirar nesse sentido daqui. Entre um cabo radial e o outro, a gente tem um painel de membrana. Então são 36 painéis de membrana no total, completando a cobertura, por fim, o fechamento entre uma membrana e outra, de um painel e outro. Que material é esse? Esse material é PTFE, polifluoretileno. É um material derivado de um estudo da NASA que foi feito para roupa de astronauta. E aí percebeu que, pela característica do material, poderia ser aplicado na construção civil, e aproveitou-se uma vertente para começar a fazer estruturas tensionadas. É um plástico resumindo o que é o PTFE, é um plástico de alta performance com fibra de vidro. Ah, entendi. Bom, esse é um material que favorece bastante a gente não ter o efeito de ilha de calor. Então, você não acumula o calor, você consegue ter refletir o calor, e você consegue também ter uma translucidez de cerca de 12%, então favorece também a iluminação aqui dentro. A vida útil esperada desse material, expectativa de 35 anos, a gente tem garantia no contrato de 15 anos. Bom, o painel em si, vocês podem olhar aqui, entre um cabo e outro, que não é uma geometria fixa, ele vai passar por cima de arcos, que são curvas, então um plano tridimensional. Então, na verdade, quando você compra essa membrana, ela vem em um rolo de 2 metros por 100 metros. E aí você faz a engenharia para cortar os pedaços exatos para chegar no formato final tridimensional. Então, o próprio painel, ele é soldado diversas peças uma na outra, uma solda a quente. Então, você tem uma máquina específica, bota uma espécie de um plástico que é colante entre um pedaço de membrana e outro, e com essa máquina você aquece a 300 graus e consegue soldar uma na outra. Entre um painel e outro, você tem uma membrana de fechamento. Então o painel chega desse lado,
o outro painel chega aqui, você faz um fechamento, que é o que vai formar a calha, que vai dar o caimento da água de dentro do estádio para fora, para o anel de compressão, que é onde a gente recolhe a água. E já fazendo um gancho aqui, essa água que a gente recolhe da cobertura, ela é reaproveitada para irrigar o campo e também para o uso sanitário da área. Então, quando você coloca essa membrana nesse caso, ela deixaria ela assim, quando você fosse funcionar, assim, fazer um trabalho na membrana, entendeu? Trabalharia. Vai, ela está perguntando. Eu repito a pergunta. Não, eu falo de você colocar. A membrana ela vem em pacotes dobrados. Então ela vem toda dobradinha. E aí quando a gente vai desdobrar ela para instalar, você puxa a membrana, coloca o painel, ele tem um formato específico, engenhado para estar sobre os arcos e alcançar todas as bordas. E somente depois de você estirar ele todo, manualmente, você começa o trabalho de tensionar ele nas laterais, onde ele fica apoiado. Então ele é todo tensionado e ele faz parte do conjunto estrutural da cobertura. Ele trabalha. Deixa o colega ali fazer uma pergunta, porque quando vocês viram a infografia ontem, o que é que acontece? A infografia mostra por cima um painel colocado como se fosse uma folha, perfeito? Mas na verdade é chamado que é um arco. Então, ele é cortado em forma plana, como ele falou, na engenharia é dada a curvatura de costura, para que depois que seja colocado e tirado em forma plana, ele seja amoldado aos arcos, e aí é tensionado, puxado, preso através de grapas de alumínio, que dão a tensão necessária e vão permitir que ele fique amoldado como se fosse uma calça de elástica, né, na coxa de uma pessoa. Então, na verdade, eles vêm produzindo, está aí um segredo, uma fábrica específica para isso. Temos fotos aí, se alguém quiser depois. Essa curvatura já vem formatada e calculada. Inclusive, um dos grandes problemas, ontem o professor que deu aula de estrutural falou da tensão, o chamado efeito Pound, o ponte. O ponte, o que é nada mais do que um empostamento. Esse foi um dos grandes desafios. Calcular para que essa membrana, no momento que receba a água da chuva, não faça as forças, né, que vão, se forem acumuladas, vão aumentando e podem romper. Então, isso é um cálculo que essa membrana foi feito túnel de vento. E esse estudo de Bond, né, Pound é outra coisa, Bond é empostamento, foi feito especificamente. Então, para a pergunta do colega ajudou, ela é depois amoldada, porque ela já vem cortada dessa forma, esticada, presa com utensílios também vieram lá dos Estados Unidos de alumínio e grampeada. E entre elas, o Guilherme vai falar, é feita uma soldadura, como se fosse uma calha, que vai funcionar como condutor da água, que vai jogar na tubulação da extremidade, que vai levar essa água até o reservatório de aproveitamento e poderá utilizá-lo depois para diversas finalidades. Só que ontem, eu apresentei para eles o filme, e no filme talvez tenha dado a impressão que era algo plano, e aí, cuidado deles saber sobre isso. Mais alguma dúvida? Como é que está programada a manutenção preventiva dessa cobertura, especificamente dessa membrana? Bom, como tudo que a gente construir, é lógico que a gente tem que ter uma manutenção. Isso faz parte do programa. A gente vai receber também da nossa contratada da membrana um kit de manutenção. Então, por exemplo, se alguém soltar um balão e cair em cima da membrana, ela vai abrir um buraco
e ela não propaga, ela tem essa característica de não propagar o fogo, mas a gente tem condições de fazer o reparo dela com um pedaço extra de membrana, mantendo, garantindo a tensão. Você consegue fazer uma solda, reparar, e entre outras características também da membrana, ela tem a característica de ser autolimpante. Então, a simples água da chuva, entende-se que ela é capaz de remover qualquer sujeira, poeira que fique na membrana. Ela não adere ao material, entendeu? Você pode sobrepor alguma coisa, mas ela é autolimpante. Fala com relação a esses ganchos de alumínio, essas peças que vão fixar a membrana. Com os efeitos que ela vai sofrer de vento, com o tempo elas vão soltando. Como é que é feita como é que foi, está planejada a função preventiva dessa estrutura? Bom, dos detalhes de fixação, por exemplo, da membrana, a gente tem uma possibilidade, ainda não está firmado, de contratar a própria empresa que está executando para, ao longo da vida útil do projeto, ela fazer a manutenção preventiva. Isso aí, lógico, é uma boa, porque é a própria empresa que instalou, né? E isso está sendo estudado, mas, a princípio, o material não é inoxidável, então não tem que ter manutenção do material. O detalhe seria a parte de fixação, um parafuso, uma argoela, com o tempo ela vai folgando, mas isso você faz um plano para que sempre venha um certo período, uma certa periodicidade, fazendo o reparo. E do ponto de vista da estrutura metálica, a gente tem uma proteção de pintura planejada para perdurar aí ao menos 15 anos. E, lógico, você tem que fazer inspeções anuais para garantir que aquela pintura, que é uma pintura que a gente colocou rica em zinco, para servir como anodo de sacrifício zinco, que ela está realmente em toda a estrutura metálica. A gente tem 240 microns de pintura em toda a estrutura metálica. E os cabos de aço, eles são galvanizados a quente, e preenchidos com a liga rica em zinco, para também, se tiver que alguma coisa corroer, primeiro vai ser toda a liga de zinco que está entre os cabos, para depois possibilitar talvez se houver alguma falha na galvanização do cabo, para depois começar a corroer eventualmente um cabo, o que não está previsto para acontecer. Na verdade, o que acontece? Vocês perguntaram a membrana. A membrana é teflon, né? O politeto flui de polietileno, nada mais é do que o conhecido teflon. O teflon tem características de alta resistência a temperaturas, né? Nós sabemos, ele é utilizado em soluções dessa natureza, o que é recomendável, alto grau de isolamento. Quem utiliza na construção civil o teflon sabe disso, que ele tem alto grau de isolamento e ele tem uma capacidade que se chama autolimpante. Todos já ouviram falar do teflon com essa capacidade. Além do teflon, a membrana também é revestida com a camada de fibra de vidro, o que aumenta a vida útil. Tanto assim é que existem as chamadas alternativas de usar PVC. A Ferrari, mesmo a Ferrari que você vê na Fórmula 1, ela fabrica membranas, mas ela não fabrica membranas de PTFE, ela fabrica membranas de PVC, que custam cerca de 50% do preço dessas membranas. No entanto, as curvas de vida útil dela atingem 15 anos, enquanto que as curvas de vida útil, sem manutenção desse material, atingem 25 anos. Né? O que ocorre? Vocês já devem ter ouvido falar em vidros autolimpantes, correto?
Então, o vidro autolimpante, que hoje já vem sendo usado em shopping, ele permite que você passe mais tempo sem limpá-lo. Mas ele não vai ficar 35 anos sem que ninguém limpe e ele vai ficar bom. Significa que você, ao invés de limpá-lo toda semana, vai limpá-lo a cada 6 meses, a cada 8 meses. Então, o plano de manutenção é meramente um cuidado que tem que ser feito, porque a manutenção hoje, preventiva, ela é ferramenta de engenharia, cadeia inclusive. Então, o que acontece na questão da manutenção é que, a partir do quinto ano, pode ser contratada uma manutenção, que não significa que ele vai recuperar nada, mas essa manutenção tem que ser preventiva e não corretiva. Ou seja, vamos dar um exemplo claro do que aconteceu. Existe uma estação famosa em Lisboa que tem uma cobertura de membrana desse tipo. Acontece que foi descoberto que pássaros estavam fazendo ninhos dentro da membrana. A ureia é elemento forte na urina dos pássaros. E isso estava corroendo a membrana. Então a membrana não precisaria nunca de ter repetido manutenção corretiva se houvesse uma manutenção preventiva. Se descobrisse que os pássaros estavam fazendo os ninhos lá e que consequentemente teve presença de ureia que vai corroer com uma velocidade que não foi calculada. Então, essa manutenção a partir do quinto ano de vida da membrana, tá certo? E a partir daí, a cada 2 anos, ou seja, preventiva, vai impedir uma possível deteriorização específica ou casos parciais. Não significa que esses casos aqui não tem que ser como na Post Golden Gate, repuxados, eles não vão ter necessidade de ser recolocados, repuxados, recalculados. Eles não têm uma dilatação acima, uma expansão acima daquilo que foi calculado para efeito de dentro. Então é uma manutenção preventiva de garantia. Lembrem-se que eles têm carros, né? E nós fazemos manutenção de prevenção. Nós não vamos só consertar nossos carros, mas o fato de você ter um carimbo lhe dá a possibilidade de você reclamar do seu fabricante problemas que possam ter acontecido. Mau uso. Então, esse plano de manutenção da Birdair, que é a empresa responsável por Birdair, é meramente preventivo para ter a certeza que a utilização da membrana está sendo dentro dos parâmetros exigidos. Agora, é proibido levar foguete. Se alguém levar um foguete e disparar, ela vai lá e faz um reparo dando garantia para a continuidade. Ficou bem claro aí do programa? Mais alguma pergunta? É porque o pessoal está sinalizando lá do horário. Então, cobertura aqui, ó, manda e-mails que eu vou passar para o pessoal. Vou falar um pouquinho aqui do contrato, né?